todas, boa noite a todos. Vamos chegando. A gente está vendo que tem algumas pessoas que estão chegando aí vão se aproximando. Isso lembra muito a gente fazendo um show, né? Pedindo para as pessoas chegarem mais perto do palco e tal. Mas eu vou abrir os trabalhos. Mais uma vez, então, boa noite a todas e todos. Eu sou Andréia Beatriz, estou na coordenação do Grupo de Trabalho em Saúde Prisional da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Então, quero dar as boas-vindas a todo mundo que se organizou para estar aqui hoje, para tratar desse tema que a gente sabe que é um tema muito caro, é um tema muito complexo, é um tema muito delicado, principalmente em termos de pandemia, em tempos de pandemia. Eu queria, na verdade, esse espaço para falar um pouquinho, a gente tem convidados aqui, quero saudar o Dr. Marden Marques, que é nosso convidado de honra de hoje, saudar também o professor Paulo Cardoso, professor Dr. Ednei, nossa assessora de comunicação da Sociedade Brasileira Ana Carolina, que trabalhou muito. Agradecer publicamente aqui a doutora Denise Ornelas também por ter se prontificado e organizado junto com a gente esse momento muito importante, e a todo mundo que compõe o Grupo de Trabalho em Saúde Prisional também. O Grupo de Trabalho em Saúde Prisional, ele é um espaço da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, que tem como objetivo trazer perspectivas temáticas para o processo, para a prática de medicina de família e comunidade, mas, de uma maneira geral, para a prática de saúde. Então, o GT em Saúde Prisional, ele tem mais tempo, mas essa conformação que a gente está buscando agora, ela nasce em 2019, então é bem recente, dentro do Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade, que ocorreu em Cuiabá, Mato Grosso, inclusive, Mato Grosso, inclusive a gente fez uma mesa com o Dr. Marden e com o nosso grande juiz Luiz Carlos Valois, discutindo esse tema, dada a complexidade, né? A gente entende que não dá para discutir saúde prisional achando que ou só médicos, ou só psiquiatras, ou só psicólogos vão conseguir trazer para a gente a complexidade desse tema naquele espaço. Então, a gente tem trazido várias pessoas para discutir. Então, o grupo de trabalho, ele é um grupo de trabalho da Sociedade Brasileira de Medicina em Família e Comunidade, mas ele é um grupo aberto que tem enfermeiros, tem médicos de família e comunidade, infectologistas, pessoas que atuam nas diversas áreas, assistente social, e a ideia é que a gente consiga contribuir para a produção de materiais, para qualificar o debate, para fortalecer as políticas, mas, sobretudo, fortalecer o cuidado das pessoas privadas de liberdade. E, nesse sentido, o cuidado das pessoas significa trabalhadores da saúde, da segurança, administrativo, todos os trabalhadores dos serviços gerais, todas as pessoas que estão em torno das pessoas que estão encarceradas, e também os familiares das pessoas presas, e também os familiares de todas essas pessoas que trabalham em unidades prisionais. Desse grupo aqui tem algumas pessoas, né, que trabalham, atuo numa unidade prisional há aproximadamente 15 anos, na mesma unidade prisional, e por isso que eu tento, a todo momento, aprofundar cada vez mais nessa complexidade. Eu quero convidar todas e todos que visitem a página da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, que visitem a página do Grupo de Trabalho, e lá tem uma série de documentos que a gente vai abastecendo com as políticas, a legislação vigente no que tange a abordagem da saúde das pessoas privadas de liberdade. Tem também, mais recentemente, a gente lançou um manual com algumas medidas e orientações para enfrentar a Covid nas prisões nesse contexto que a gente vive. Possivelmente estaremos organizando uma segunda edição com atualizações, e a ideia é que vocês acessem, busquem informações, e também quem quiser participar do GT será muito bem-vindo. Então, eu quero passar a palavra, estou vendo várias pessoas, vocês podem já ir trazendo questões,
O professor Marden é uma sumidade no assunto, podem trazer questões, podem ir trazendo observações, comentários, que para a gente é importante. Saudar nosso colega Kleberson, psicólogo também, e quero passar a palavra para nosso colega, o psicólogo Paulo Cardoso, que vai fazer as considerações para passar a palavra para a Marta. Obrigada. Obrigado, doutora Andréia. Boa noite a todos. Eu quero agradecer à Sociedade Brasileira de Medicina e Família e Comunidade, né, por estar proporcionando a possibilidade, né, de a gente estar construindo esse evento. Agradecer especialmente a Ana Carolina e a Denise pelo suporte e apoio. Agradecer à doutora Andréia pelo convite, né, ela é coordenadora, né, do GT Saúde Prisional, né, felizmente aqui em Salvador, então a gente tem eu moro aqui em Salvador, então a gente tem uma relação próxima, eu tenho aprendido muito, inclusive eu estou chamando as pessoas, estou fazendo as perguntas não mais de você, como estou usando o tu, eu comecei a perceber que o tu eu estou usando a partir dela, né, então ela está me influenciando aí, o professor Marden deu uma risada ali, então é isso, estou pegando essa mania. Agradecer a todos, né, que estão na sala. Eu estou vendo aqui que tem muitas pessoas, né? Eu estou vendo aqui a Marlene, a Adrilene Costa, o Arthur, a Daniele, a Andrea Santos, né? O Djean Moreira, estou vendo a Arivelto, Elcinete, Helena Hoffman e diversos outros, a Jussiara, né, o Cleverson, Rosana. Eu quero a Sabrina, o Sérgio, a Rosineide. Eu quero pedir a todos, né, que possam seguir a página da Sociedade Brasileira, as redes sociais, né, tem muitos debates super interessantes, né, que perpassam e que atravessam a saúde e a saúde mental também do sistema prisional e em todas as áreas e todos os campos, né? E pedir que vocês possam estar colocando aqui no chat de onde vocês vieram, né? Já vai aparecer o nome de vocês, mas falem de onde vocês vieram, né? A profissão de vocês e a cidade, né? A cidade e a profissão, para que a gente possa estar identificando aqui, para que a gente possa estar conversando com uma proximidade maior, né? Bom, eu vou pedir, né, ao doutor Ednei que faça uma apresentação breve, né? Que ele fale um pouco sobre ele e brevemente, logo eu vou passar a palavra para o Dr. Marden, né? Já agradecer em nome da Sociedade Brasileira ao Dr. Marden, né? É uma honra estar aqui com ele, né? Eu tenho certeza que será um momento muito proveitoso, né? Mas eu vou pedir ao Dr. Ednei que esteja se apresentando. Doutor Ednei, o senhor com a palavra. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Estamos. Boa noite. 99,99 das pessoas me chamam de Ednei. Mas acho que o André fez isso de provocação. Mas desde quando eu me entendo por gente, minha mãe me chama de Ednei. Mas ninguém me chama de Ednei. Então tá valendo. É um prazer estar com vocês aqui, poder aprender um pouquinho. Obrigado, André, pelo convite. Eu sou médico, com especialização em saúde da família, e estou fazendo especialização em psiquiatria agora, e já tem mais ou menos um ano que eu estou no maior presídio do estado de Sergipe, que é o Copecan, é um presídio que fica na cidade de São Cristóvão. E agorinha mesmo, esse mês, a gente ganhou uma equipe de saúde prisional, porque estava incompleta, e agora a gente está começando lá o planejamento estratégico, e vamos que vamos. A Covid deu uma parada no processo lá que a gente estava implementando desde o ano passado, que era pensar os pavilhões, são 5 pavilhões lá, tem mais ou menos 2.870 presos, dividido em 5 pavilhões. A gente estava pensando em transformar esse pavilhão, depois eu posso contar mais um pouquinho, em micro-áreas de uma área descrita como se fosse uma estratégia de saúde da família. Então, a gente está nesse processo aí. E estou muito feliz de estar aqui com vocês para aprender aí um pouquinho.
Perfeito, doutor Ednei. Obrigado. Vamos avançar, então, né, nesse nosso diálogo aí. Dar boas-vindas aqui ao Arthur, né, lá residente de medicina, lá de João Pessoa, a Helena, lá de Santa Catarina, também residente de medicina, o Erivelto, discente de enfermagem de Aracaju, aí seu conterrâneo, né, a Maíra Lisboa, residente de medicina, ela está lá na Papuda, em Brasília, né? E a Sabrina, também residente de medicina, lá de Goiás. Então a gente está vendo o público do Brasil inteiro está entrando aí para participar desse debate. Bom, sem mais demoras, né? Vou passar aqui a palavra, né? Agradecer imensamente, né? Ao doutor Marden Marques Filho, né? Que honra estar aqui ouvindo o doutor Marden e dizer que eu estou muito feliz, né, em estar pela primeira vez, né, já conhecendo e mediando esse debate com a presença dele, né. Espero que seja produtiva. Fiquem à vontade, doutor, e vamos seguindo. Tá com você a palavra. Obrigado. Boa noite a todas e todos. Gostaria de cumprimentá-los, então. Queria agradecer a doutora André Beatriz pelo convite, Paulo Cardoso, doutor, ou o próprio Ednei, mas não é Ednei que ele gosta de ser chamado, Gibson, né, Ana e a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade por meio do GT de Saúde Prisional. É um prazer estar aqui com vocês. Vou tentar trazer um pouco da minha experiência, de como é que eu fui trabalhando as questões vinculantes à saúde prisional no Brasil, né? Primeiro eu gostaria de me apresentar, né? Me chamo Marden, sou psicólogo de formação, mestre em ciência política com foco em direitos humanos, cidadania e violência, e especialista em saúde mental e instituições, e agora eu estou no doutorado em psicologia clínica e subjetividade na UF, né? Aqui na UF, no Rio de Janeiro. E como eu vim para cá para fazer o doutorado, fui abduzido pelo SUS novamente, né? Então tenho 13 anos de experiência, 14 agora com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, mas muito tempo da minha experiência foi dentro do Ministério da Saúde, onde eu tive o prazer de trabalhar com algumas políticas públicas de promoção da equidade, né, em saúde, para populações em situação de vulnerabilidades e iniquidades. E aí eu destaco aí minha experiência um pouco no campo da saúde mental, né? Então eu tive o prazer de trabalhar com Pedro Gabriel em 2003, logo no período de expansão da rede extra-hospitalar de saúde mental, e fui responsável pelo programa De Volta para Casa, expansão do serviço de residência terapêutica e centro de atenção psicossocial. Em seguida, caio na gestão participativa e sou desafiado a elaborar política de saúde LGBT, junto com os movimentos sociais. Para mim foi um grande aprendizado estar com o movimento LGBT, e também fui honrado em poder publicar o primeiro protocolo do processo transexualizador no SUS, e depois passou por alterações, né? O próprio movimento também está discutindo a questão da nova publicação do CID-11, né? A questão da disforia de gênero, tirou transexualismo, né, como lista de doença. Então tem outras discussões aí no campo que vai ampliar essa discussão aí. E em seguida caio na saúde prisional, entro em 2010 como técnico e logo caio na coordenação da saúde prisional em 2011, já com bastante experiência de gestão do SUS. Então sou desafiado a estruturar uma nova política, e eu vou falar um pouco dessa linha do tempo para explicar onde é que essa política se situa e como é que isso começou a acontecer no Brasil, né? Então, é importante começar a falar dos norteadores ético-políticos, né? Porque a gente fala do SUS, a gente fala que o SUS, então, é um direito de todos, dever do Estado, ponto final. Então, a gente está trabalhando com a população que precisa, então, da assistência à saúde, como ela tem o único direito de não poder ir e vir, porque ela está privada de liberdade, né? A gente tem que levar, então, o SUS até ela. Então, a unidade prisional se torna um território, né? Dentro de um território que é um município, um estado, né? E o Brasil. Então, a gente está falando, então, da perspectiva de uma estruturação de uma política que traz, então, a atenção primária como foco para dentro das unidades prisionais. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso, mas para a gente chegar até esse entendimento, a gente tem uma linha do tempo que vai construindo e costurando, então, a saúde prisional para dentro das unidades prisionais. Temos, então, marcadores normativos, né, e políticos que vão, então, trazer um pouco a questão da saúde prisional, tanto na parte do Código Penal de 1940, né, 1948,
Nós temos, então, a Lei de Execução Penal de 1984, ainda período de ditadura militar. A gente tem um processo de redemocratização do Brasil, então a gente passa pela Constituição Federal de 1988, que traz, então, o SUS como um direito de todos, dever do Estado, e os marcadores políticos de 2003, com o plano de saúde nas penitenciárias, e em 2014, a política de saúde prisional. E eu entro exatamente nesses dois momentos do plano e da política. Por isso que, para mim, foi tranquilo trabalhar nesse plano, né? Então, em 2005, eu estava discutindo o plano, e, ao mesmo tempo, em 2014, eu pude publicar, então, essa política nova, que é a política de saúde prisional. E outros componentes que dizem respeito a ela, que é uma política específica para a saúde mental, que o Pazuello acabou de derrubar por meio da revogação da portaria que institui, então, um serviço de avaliação, e eu vou falar também disso um pouco mais na frente. Então, a gente começa a ver o direito à saúde, entre aspas, né, surgindo em 1984, quando a Lei de Execução Penal traz no artigo 14 a perspectiva de uma equipe mínima de saúde para atenção aos privados de liberdade. Antes disso, a gente sabe que haviam médicos voluntários, né, dentro do sistema, e outros profissionais de saúde que eram voluntários dentro do sistema prisional, e o Drauzio Varela traz isso bem retratado nos filmes, né? E nos próprios textos que ele escreve na literatura. Então, a gente começa a ver surgindo, então, em 84, a saúde prisional. Ela, então, entra como um dispositivo com um médico, um enfermeiro e um dentista. E a gente, então, começa a discutir isso a partir da Constituição de 88, né? Nesse gap aí, todas as administrações prisionais dos estados foram estruturando, então, unidades de saúde e equipes. Foram fazendo concurso público e contratando profissionais, né? Tanto concursados quanto profissionais contratados. Então, as administrações penitenciárias tiveram um bom tempo para organizar esse espaço de saúde. Quando o SUS entra, é só em 2003, efetivamente, com um plano de saúde nas penitenciárias. E o plano me incomodava, né? Porque o plano de saúde, primeiro que plano depende de governos e governantes, né? E uma política, então, se torna mais estável. Então, já começava a criticar a partir daí. E o plano de saúde nas penitenciárias atingia apenas as penitenciárias e presídios, não atingia todo o itinerário carcerário, que vai de delegacias de polícia até penitenciárias federais, né? Então, a gente ainda tinha um gap muito grande aí, que era de subfinanciamento da saúde, o valor era muito precário, não era atrativo para o gestor municipal nem estadual implantar a equipe, e não havia estímulo à municipalização, porque o SUS, no plano, só ia até o Estado. Então, isso significa que a gente tinha um formato meio que de subsistema, funcionando e operando dentro da saúde, né, na saúde prisional. Então, a gente precisava rediscutir esse plano e trazer o formato para uma política, que foi um momento tenso para mim naquela época, que foi quando eu tive brigas homéricas lá no Ministério da Saúde, quando eu falava disso e puxava o assunto para a atenção primária de maneira muito forte, né? Então, em 2014, a gente começa todo um movimento de estruturação dessa política. Tanto o plano quanto a política são estratégias interministeriais. Isso significa, então, que a gente tem o Ministério da Justiça junto conosco, com suas responsabilidades intersetoriais. Então, a saúde tem a responsabilidade de, além de passar o incentivo financeiro de custeio, que é um incentivo para poder fazer funcionar essas equipes, ela também tem o papel de dar o apoio para que essas equipes operem na maneira SUS, né, do jeito SUS de funcionar. E o Ministério da Justiça, então, tem o papel de passar recurso de capital ou equipar e estruturar e montar unidades básicas de saúde. Essas são as responsabilidades interfederativas que a gente... intersetoriais que nós estruturamos, então, dentro da política de saúde prisional, nessa nova política, que também vem do plano, mas a política, ela detalha isso com mais precisão, né? Qual é o papel de cada um. Bem, eu tive também uma experiência muito interessante no Conselho Nacional de Justiça, quando eu fui chamado pelo Dr. Lanfred para trabalhar lá no CNJ, vinculado ao Supremo. E aí eu tive a oportunidade de escrever alguns projetos sociais, e se na época eu tivesse passado pelo Conselho Nacional de Justiça, eu teria escrito uma política de saúde prisional intersetorial, não interministerial. Eu teria colocado também o CNJ para assinar junto por conta da jurisdicionalização do judiciário, né, e da responsabilidade que eles têm também sobre o preso, né? Mas isso é uma questão para uma outra discussão e para essas novas gestões que vêm por aí pela frente. Então, a gente tem então essa linha do tempo, que vai trazendo a saúde prisional. A saúde prisional em 2014, então, ela nasce com essa
tentativa de preencher esses gaps, essas lacunas que foram surgindo, então, no processo de discussão do plano à política. Então, a gente tem um formato de política maior, né? Tem um número de profissionais que são mais adequados, por diversas pesquisas que nós fizemos durante a nossa estada lá no Ministério da Saúde. E a gente, então, estruturou uma equipe de saúde prisional com foco na atenção primária, com uma equipe um pouco mais ampliada, que tem também um componente de saúde mental, né? Que é onde a gente vai chegar daqui a pouco com mais detalhamento. Então, quando a gente fala da saúde mental, pensando nas equipes de saúde pública da PNASP, nós estamos pensando, então, em uma equipe que vai ofertar, primeiro, ações que envolvam um olhar sobre a entrada do sujeito no sistema, né, principalmente para a questão dos usuários de drogas. Então, a gente tem que dar uma olhada para 90% de quem entra no sistema prisional tem alguma questão vinculante ao uso de drogas, porque ele vai passar automaticamente por um processo de abstinência ou de redução de danos, né? Então, é importante a equipe ter um olhar sobre isso. E o outro é o adoecimento psíquico em decorrência do confinamento e do espaço que é totalmente insalubre, que é o espaço de confinamento. Então, ele vai adoecer também ali dentro. Então, essas duas ações são importantes para a equipe de saúde prisional ficar muito atenta, né? Nessas ações de saúde mental que são previstas também na equipe de saúde prisional. Então, essa política ela é uma política interministerial, cuja complexidade, então, é de arranjos e serviços. Lembra que, durante essa história, as equipes foram começando a ser formatadas pela Lei de Execução Penal, né? E só um pouco mais na frente a gente entra com a política de saúde do SUS. Então, como é que a gente pensou nesse arranjo? Se já existiam profissionais que estavam ali, né? A equipe do SUS ela vai compor o arranjo de equipes que existem nos territórios. Eu não sei se é isso que está acontecendo nos municípios cujos médicos que se apresentaram trabalham nessas unidades, né? Mas a ideia principal era que as equipes das administrações penitenciárias elas continuariam nos seus locais porque são concursadas e as equipes de saúde do SUS elas iriam compondo essas equipes. Então, por exemplo, se já existe um enfermeiro que é do sistema, a gente não vai precisar mais daquele enfermeiro, a gente vai compor com outros profissionais para a equipe multiprofissional de saúde prisional com foco na atenção primária, tá? Então, a gente pensou nesse arranjo. Então, essa já gera uma complexidade, mas a gente começou a pensar em educação permanente, trazendo componentes em que essa equipe, são das administrações penitenciárias, elas podem muito bem capacitar as equipes do SUS para a realidade prisional, né? O que é o presídio, como é que funciona, e a gente, então, traria a equipe do SUS para capacitar as equipes das administrações penitenciárias para entender a lógica do SUS e a utilizar também as ferramentas do SUS que são importantes para dentro do sistema prisional. O eSUS, por exemplo, que é um prontuário eletrônico, entre outras notificações, e por aí vai. Então, essa complexidade de arranjos de equipes e serviços é o que a gente tem espalhado pelo país inteiro. A gente tem, então, hoje uma cobertura, se eu não me engano, de 37% de cobertura de equipes da saúde prisional, financiadas, então, pelo Ministério da Saúde, né? Nós colocamos um financiamento de 100%, tendo o Estado também uma coparticipação em 20% do financiamento do SUS. E a complexidade das ações de saúde, ela não envolve só a perspectiva da atenção ambulatorial como estava previsto dentro da Lei de Execução Penal. Como é uma equipe de atenção primária, ela também vai ter que ter um olhar sobre a transversalidade, né, essa clínica transdisciplinar e transversal que existe dentro do sistema. Então, quando a gente tem esse olhar sobre essa transversalidade, a gente tem as questões vinculantes a gênero, né? Então, compreender aspectos vinculantes à mulher dentro do sistema prisional e todas as políticas que envolvem, então, essa mulher, como a política de saúde das mulheres, a questão da maternidade, né, que a gente tinha a Rede Cegonha como grande expoente, a questão da diversidade sexual, então a gente tem também uma pluralidade de olhares, apesar do sistema prisional ser binário, e haver uma grande dificuldade de compreender, né, essa lacuna dentro do sistema, que é um sistema duro, rígido, machista, com regras muito claras ali dentro em relação a como é que funciona cada tipo de sujeitos ali dentro, né, nas suas complexidades e diversidades, mas a gente tem que ter um olhar também sobre essa questão da diversidade sexual, e eu tive a honra de, no Conselho de Política Criminal e Penitenciária, a doutora Andréia participou disso também naquele momento, né, com discussões, publicar uma resolução sobre essa questão dos LGBTs e dos direitos de LGBT dentro dos presídios, que ampliou, então, o olhar e o espectro das alas específicas para LGBT, também por conta da minha experiência em políticas no SUS, e também a questão do olhar sobre os caracteres secundários serem preservados dentro dessa diversidade.
Também é impossível a gente falar sobre sistema prisional sem falar do critério raça, cor, etnia, né? A maioria das pessoas que estão dentro do sistema prisional hoje são pessoas negras, né? Então a gente tem que falar sim da questão do racismo, a gente tem que discutir questões vinculantes ao racismo estrutural e institucional, e a gente tem que discutir exclusão social e quem que a gente está aprendendo, que é o retrato da desigualdade social no Brasil. E o aspecto principal da nossa discussão, que envolve, então, a saúde mental. Lembram que eu comentei com vocês que a gente tem, então, esses dois grandes eixos de discussão para a equipe de saúde prisional, né, que é o adoecimento psíquico em decorrência do confinamento e também a questão dos usuários de droga quando entram no sistema, né? Não existe ainda um protocolo para usuário de drogas, né, para a porta de entrada, assim que estruturado pelo SUS, né? Mas a gente estava construindo isso e costurando dentro do Departamento Penitenciário Nacional quando eu fui coordenador de saúde lá, né? Tem até um trabalho realizado pelo PNUD, que foi até a Joana, a consultora, que fez, mas isso também não saiu do papel, né? Então, a gente tem a saúde mental como esse eixo, esses dois eixos, e tem um terceiro eixo muito importante, que são as medidas de segurança ou a questão do louco infrator, né? Como diz o Paili, que é o programa que tem lá em Goiás. O que nós fizemos, então? Pensamos na estruturação, então, de um serviço que desse conta desse processo da pessoa com transtorno mental em conflito com a lei, que estaria sob a medida de segurança. A medida de segurança é o sujeito que tem um transtorno mental, cometeu um crime, quando ele é preso em flagrante, é instaurado um incidente de insanidade mental ainda na delegacia. Esse sujeito, então, ele vai preso, o juiz, então, ao entender que ele tem um transtorno mental, ele não vai aplicar uma pena, ele aplica uma sanção penal. Então, ele absorve o sujeito e aplica uma sanção penal. Essa sanção penal se chama medida de segurança, né? Que tem duas modalidades, internação e tratamento ambulatorial. Então, quando a gente fala da internação, a gente está falando dos sujeitos que estão dentro de dispositivos que a lei de execução penal diz que são locais adequados. E ele nomeia a lei de execução penal. Ela fala que é o hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Por isso que durante essa história de 84 até os dias atuais foram sendo estruturados também manicômios judiciários, né? Obviamente que não é de 84, mas em 84 que se fortalece com a lei de execução penal. E as alas de tratamento psiquiátricas em estabelecimentos penais. Nem todos os estados têm HCTPs, né, que são hospitais de custódia, mas tem suas alas de tratamento psiquiátricas espalhadas por aí. Então a gente tem uma cobertura de 50% de HCTP, 50% de alas psiquiátricas. Então, dentro desse dispositivo, nós pensamos em um processo de desinstitucionalização dessas pessoas, com ampliação para o olhar da porta de entrada depois que surgiu a audiência de custódia, né? Então, a equipe ela foi formada exatamente para poder fazer essa conexão, não é uma equipe de cuidado, mas ela faz a conexão entre o sistema de justiça criminal, o Sistema Único de Saúde e o SUAS. E ele redireciona o sujeito para a rede. Eu não sei se vocês conhecem os programas que existem com mais de 10 anos de experiência e que funcionam bem nesse formato. É o Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator, que eu citei anteriormente, que é sobre a responsabilidade do Dr. Haroldo Caetano, que é um promotor, mas ele funciona dentro do Sistema Único de Saúde. É um dispositivo chamado PAI-PJ, que é o Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário de Minas Gerais, né? Funciona dentro do espaço do Tribunal de Justiça de Minas. Então, esses dois dispositivos, nós pegamos o melhor deles e construímos, então, a portaria, que na época era a portaria 94 de 2014, que depois se transformou num anexo da portaria de 2017 de consolidação, né, no governo Temer, e foi revogada recentemente. Nós perdemos um dispositivo de desinstitucionalização super importante, que era para desinstitucionalizar as pessoas que têm transtornos mentais que estão em manicômios judiciários. Isso foi um golpe muito grande, principalmente para mim, né, que milito nessa área, sou militante da reforma psiquiátrica e também sou militante desse fragmento específico. Então, foi bem doloroso sentir esse golpe que foi dado em uma política pública tão importante, mas que também o próprio movimento da reforma psiquiátrica não tinha muita entrada, não tinha muito interesse, né, em participar desse processo, até por conta da própria complexidade que envolve o tema, a discussão e o próprio judiciário no meio desse caminho aí, né? Então, você tem que entender um pouco de lei de execução penal, tem que entender um pouco de código penal, tem que entender o que é inimputabilidade, periculosidade, né, um monte de conceitos e
e questões que trazem, então, um pouco de complexidade para dentro dessa discussão. Mas todo mundo sabe o que é desinstitucionalização. Todo mundo sabe que tem que desinstitucionalizar essas pessoas que estão longamente internadas em manicômio judiciário. E o manicômio judiciário hoje é o nosso tipo de prisão perpétua, né? Nós não temos prisão perpétua no Brasil, mas então, o manicômio judiciário, então, se transforma nesse dispositivo porque as pessoas vão ficando, elas perdem referência familiar. E um dos critérios de cessação de periculosidade é ter rede, né? Ter família, ter para onde ir. Então, os sujeitos vão ficando, e é uma prisão perpétua, né? Então, o SUS, ele vem enfrentando ele vem enfrentando, na verdade, ataque, né, desde que ele nasceu, né, desde a Constituição, desde o artigo 196 a 200, né, que o SUS vem enfrentando ataque, e ele enfrenta esse ataque da rede privada, né. Então, os interesses privados, eles ficam ameaçando o SUS constantemente, a gente está vendo isso acontecer muito claramente agora na pandemia. Então, a gente está vendo esse ataque acontecer, mas a gente tem marcadores de ataques mais pesados no período da era Temer e na era Bolsonaro, né? Na era Temer, porque houve a EC, né, a PEC 95, ou EC 95, que retirou recursos, então, foram muito caros para a gente, são recursos da saúde, da educação, entre outras políticas essenciais para o Brasil, né? De seguridade social e por aí vai. Então, esse ataque foi muito grande nesse período e também não houve reposição de suplementação orçamentária para a saúde. Agora sim, mais foco Covid, né? Então, a gente tem aí um período de escassez orçamentária e essa foi uma das justificativas utilizadas no argumento da nota técnica do Ministério da Saúde para revogar a portaria de desinstitucionalização de manicômios judiciários, né? Então, a gente está vendo esse ataque acontecer e um desmonte acontecendo principalmente nessas políticas que são de minorias, né? São políticas invisíveis, são políticas que não têm, né, essa expressão popular, até porque na expressão popular a gente tem aquele horror que é falado constantemente, que é bandido bom e bandido morto. Aliás, quem estiver na sala aqui e pensar nisso, por favor, saia, né? Então, a gente tem outra concepção, outra forma de enxergar esses sujeitos. E então ele vem sofrendo esse ataque, a cobertura é de 37%. Quando eu saí do Ministério da Saúde em 2015, da coordenação de saúde prisional, a gente tinha uma cobertura de 25% em 2015, a política foi lançada em 2014, eu tinha uma cobertura de 25% em 2015, ela progrediu 37%, né? Então foi muito pouco. Foi muito pouco porque a gente não tem recurso para financiar, né? Agora, por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, que é onde eu estou trabalhando atualmente na saúde, né, na Secretaria de Estado, nós estamos tentando implantar a política de saúde prisional e a gente não está tendo recurso porque o SAIPS não abriu, né? Que é o sistema que abre para poder você cadastrar equipe e ter equipes de saúde prisional. Desde fevereiro que o SAIPS está fechado e o Ministério da Saúde não tem dinheiro, né? Então, obviamente que essas equipes de desinstitucionalização, elas não vão estar disponíveis, né, para a gente. E no meio disso tudo, então, aparece o coronavírus, né? Bem, quanto ao coronavírus e frente a esse desmonte, a gente tem o sistema prisional, né, que tem tomado diversas medidas que, em muitos pontos, são absurdas e, ao mesmo tempo, são necessárias, né? Então, as medidas que todos os estados praticamente tomaram foram medidas mitigatórias de impedir a entrada de visitantes, advogados, né? Qualquer pessoa externa é impedida de entrar, então, no sistema prisional para não levar o vírus para a população privada de liberdade. Por que eu digo que todos os estados fizeram isso? Nós criamos um grupo estadual, com todos os estados do Brasil praticamente, para discutir questões estratégicas de saúde, né? E a gente tem percebido que todos os estados tomaram medidas idênticas por conta dos seus planos de contingenciamento estaduais que foram surgindo durante esse processo, né? Então, os planos de contingência da saúde estaduais implicaram que as políticas também dessem resposta. E as políticas para a saúde prisional, vinculada, então, às orientações do Ministério da Justiça e ao Conselho Nacional de Justiça, também trazem alguns elementos que fizeram com que todos os estados se organizassem de forma muito parecida, né? E o Rio de Janeiro não fugiu disso também, né? Então, a gente impediu essa entrada de pessoas, mas, ao mesmo tempo, também a gente começou a ter preocupação com os funcionários, a utilização de EPIs, né, a higienização constante das mãos e o afastamento dos funcionários que estão com sintomas gripais, né? Então, essas foram as medidas que a gente começou a tomar, mas mesmo assim a gente sabe que isso
o coronavírus ele entra no sistema, ele iria entrar de qualquer jeito, ele vai chegar até o preso, né? Então, por mais que a gente tomasse essas medidas, o judiciário ele também teria que tomar algumas medidas, que foi o que ele fez via Conselho Nacional de Justiça. Então, o CNJ lança uma resolução, que é a resolução 62 de 2020. Essa resolução, então, ela traz alguns elementos muito interessantes e importantes, que ela fala que as populações que são de risco ou estão em vulnerabilidade, elas deveriam sair do sistema e ser aplicada uma outra medida para elas, né? Então, se o cara está cumprindo pena e ele tem mais de 60 anos, ele deveria sair da unidade prisional e cumprir isso domiciliar, né? Domiciliarmente, por meio de tornozeleira eletrônica ou conversão de medida, né? Penal e por aí vai. E isso não aconteceu nos estados, né? Em alguns estados, essas medidas elas foram rigidamente bloqueadas, né? Então, a gente teve uma morte, por exemplo, aqui no Rio, de uma mulher de 65 anos, porque essa medida de soltura que foi pedida pelo Ministério Público, né? Desculpa, pela Defensoria Pública, não foi acatada pelo juiz, então ela veio a falecer de coronavírus numa unidade prisional, com 65 anos, né? Então, a gente viu que essas medidas, nem todos os estados assumiram ou tomaram essas medidas. Então, o coronavírus, por exemplo, pipocou em primeiro lugar no Distrito Federal. Acho que tem alguém do DF aí, né? Foi um dos grandes foi o que assustou a gente também, né? Falando, então, isso aí vai chegar de maneira muito agressiva, né? E a gente tem acompanhado, então, os dados que aparecem para a gente dentro dos relatórios que são enviados semanalmente pelo próprio Conselho Nacional de Justiça. O CNJ ele tem, então, a parte Covid-19, que ele fica monitorando os casos de coronavírus, tanto em funcionários quanto em presidiários, né? Em pessoas privadas de liberdade. Então, a gente tem acompanhado esses casos e a gente está vendo um crescimento constante em todos os estados. Então, o coronavírus chegou no sistema prisional e as medidas que foram sinalizadas pelo CNJ foram pouco acatadas pelo judiciário local, né? Então, a gente tem esse caos que está acontecendo no país e a gente não tem muita informação, que é o que também assusta a gente, em relação ao número de mortes, né? No início, então, quando o coronavírus chegou nos presídios, a gente começou a acompanhar o aumento de mortes, mas não tinha notificação de Covid, né? Então, acho que eu cheguei aos meus 26 minutos, eu fui indisciplinado em 1 minuto e 37 segundos. Imagina, obrigado, doutor. Obrigado pela brilhante exposição, foi muito bacana. Eu já queria aqui, né, eu vou dar as boas-vindas às pessoas que entraram agora no chat, né? E aí, antes de eu passar aqui a palavra para o doutor Ednei fazer uma questão, eu já quero trazer uma questão do chat também, né? A professora queridíssima, doutora Jeane, ela faz aqui uma questão interessante, que ela pergunta, né, que ela gostaria de entender o papel das igrejas evangélicas e comunidades terapêuticas no sistema prisional, né? A primeira pergunta que ela faz. E aí, a doutora Andréa também traz uma questão, como ficam as unidades prisionais privadas com a Penasp? Com a Penasp, elas são obrigadas a ter equipes de saúde como demanda política nacional? Então, são essas duas questões que eu vou pedir para o professor responder e após eu passo para o doutor Ednei fazer uma outra questão. Ok, então vamos lá. Primeiro da Jeane, né? O papel das igrejas e das comunidades terapêuticas, né? Isso. Bem, eu vou falar um pouco do que eu entendo como papel da igreja, do que eu já vivi dentro das inspeções e também do meu contato com o sistema prisional quando eu trabalhei no CDP no DF, né? Muito tempo atrás, nem existia PNASP ainda. Então, o papel das igrejas, né, dentro das unidades prisionais é levar um certo alento para a população privada de liberdade, e o ideal é que ela seja o máximo laica possível, né, no sentido dessa pluralidade confessional, não da neutralidade, né? A gente sabe que a laicidade ela tem a neutralidade e a pluralidade. O Brasil optou pela pluralidade, diferentemente da França, que adotou a neutralidade confessional, né, dentro da laicidade do Estado. Então, nessa pluralidade, né, a pluralidade de sujeitos e a pluralidade de eventos de crenças religiosas também deveriam seguir o sistema, mas a gente sabe que não é assim que funciona, existe uma certa hegemonia, né? Então, nós temos aí papéis que são muito bem, inclusive, executados pela própria pastoral carcerária, né? A
pastoral tem feito um trabalho muito interessante de monitoramento, fiscalização do sistema, junto com os conselhos da comunidade, faz parte do controle social e do movimento social, né? Então, para mim, é muito importante esse fragmento, né, principalmente desse que eu tinha acompanhado muito mais, né, dentro das inspeções, a pastoral está muito próxima, a gente tem a irmã Petra como um grande expoente em defesa das mulheres privadas de liberdade, né? Então, a gente considera que é importante e é um dos direitos, que é o direito à liberdade religiosa, que está dentro da lei de execução penal, né? Então, a gente também tem esse campo aí materializado num regramento. Comunidades terapêuticas, eu tenho minhas críticas pessoais às comunidades terapêuticas, né? A gente teve uma briga muito grande um tempo atrás, principalmente em relação às políticas de saúde mental, né, e às comunidades terapêuticas. A gente sabe que nessa questão, as comunidades terapêuticas elas foram para o Ministério da Justiça, ficaram dentro da égide da política de drogas do Ministério da Justiça, e a política de drogas, então, passa a financiar as comunidades terapêuticas, não o Ministério da Saúde, né? Então, a política de drogas, que não tem a função de financiar serviço, ela tem a função de trabalhar a questão da política de drogas no Brasil, ela acaba financiando um serviço por pressão política, né? E as comunidades terapêuticas, então, não entraram no Sistema Único de Saúde por diversos motivos. Um deles é a questão dos critérios de inclusão, da vigilância sanitária e de outros dispositivos de critérios de inclusão dentro do SUS, onde nenhuma delas se adaptou aos critérios, né? Sendo que outros dispositivos se adaptaram aos critérios, né? Se adequaram aos critérios, nem se adaptaram, se adequaram aos critérios, né? Então, mas eu tenho minhas críticas pessoais às comunidades terapêuticas, não são todas, obviamente, mas boa parte delas tem muitas denúncias de violação de direitos humanos, e isso está em diversos relatórios do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e dos mecanismos estaduais de prevenção e combate à tortura. André, unidades prisionais privadas, né, elas não têm, não é imposto para elas a implantação de equipe, tá? Aliás, para nenhuma delas, nem a privada, nem a pública, né? Essa é a nossa grande briga, né? A gente quer que todas as unidades prisionais do país implantem equipes de saúde do SUS. As unidades privadas, obviamente, vão contratar seus profissionais por contratação privada, né? Não vai precisar da equipe de saúde do SUS. Das inspeções que nós fizemos, eu não sei se você lembra, mas não existia equipe de saúde prisional nessas unidades privadas, né? A gente tem essas equipes sendo implantadas dentro das unidades que são do SUS, são são públicas, né? São do Estado, são dos estados, então elas implantam essas equipes, elas solicitam essas equipes, e por meio de adesão municipal ou estadual, essas equipes elas vão crescendo em cada unidade prisional, né? Não tem um critério assim tão rígido é necessário implantar, né? Primeiro tem que haver adesão, como o SUS ele é tripartite e ele é colaborativo, a gente não pode impor, mas a gente deixa os municípios à vontade para colocar suas equipes, né, de saúde. Respondido? Perfeito. Paulo, tu me permite, antes do nosso colega Ednei, que vai ficar danado comigo, eu quero dar saudações a todo mundo, dizer que tem pessoas muito importantes, né? Acadêmicos, residentes, profissionais que atuam em unidades prisionais e de diversas áreas. É muito bom e obrigada pela presença de todo mundo. A doutora Jeane trouxe uma questão que eu acho que é muito importante para a gente. Obviamente que a gente não vai ter tempo de esgotar o tema. Eu queria trazer alguns pontos que eu considero importantes para a gente pensar a presença das igrejas em determinados espaços. Primeiro, lembrar que nós somos um Estado laico, como o professor Dr. Marden muito bem trouxe para a gente, mas, ao mesmo tempo, nós só temos no Brasil feriados da Igreja Católica, né? Todos os feriados religiosos, eles são feriados da Igreja Católica. Queria também lembrar que nosso Estado é laico, mas a gente tem a Igreja Católica, a presença dela desde o surgimento do Estado-nação, né? Desde o surgimento do Estado enquanto instituição, quando se conformam os países,
a Igreja Católica ela vem andando juntinho com toda a organização, com essa noção de conformação de Estado que a gente tem. Hoje, nas nossas comunidades, se a gente for nos bairros em Salvador, no Rio de Janeiro, se a gente for nos bairros em São Paulo, sobretudo nos bairros onde nós estamos, em maior parte, nos bairros negros, a gente também vai ver nos espaços onde o Estado deixou de cumprir o seu papel, deixou de garantir saneamento básico, deixou de garantir escola, de qualidade de vida, equipamentos culturais, a gente vai ver a presença de diversos aparelhos, diversas igrejas, né? Sobretudo essas igrejas neopentecostais, diversas, a gente tem uma gama. Então, é importante a gente considerar o papel do Estado, e é importante o doutor Marden traz assim, a questão de entender neutralidade versus pluralidade, e como que essas instituições, qual é o papel que elas exercem para dentro das unidades prisionais, onde as pessoas também que não têm acesso à cultura, acesso à educação, ainda que tenham direito, acesso à saúde, direito ao papel higiênico, direito à creme dental, direito a todos os direitos que a gente sabe que não são respeitados, e aí, em algum momento, essas igrejas elas também têm chegado para acalentar as almas, diante de estar em unidades superlotadas, diante de estar... E não estou fazendo defesa, estou querendo fazer uma ponderação. As igrejas também têm chegado com seus diversos papéis, inclusive com pastores, com pessoas que dentro do sistema prisional, na sua trajetória de encarceramento, elas acabam se convertendo e entrando em diversas religiões e que exercem cultos, que realizam cultos. Então, é importante essa questão e é importante a gente pensar exatamente nisso. Qual é o papel, né, que essas igrejas, e agora a gente está vendo também a nomeação de alguns ministros, né, que têm história de serem pastores, de ser essa presença lado a lado com o Estado. Então, a professora Jeane trouxe uma questão muito importante que eu acho que merece que a gente consiga olhar melhor e entender como que essas igrejas, como que essas instituições, elas têm entrado, elas têm penetrado nos espaços que existe um vazio de políticas públicas, de direitos, de demandas e necessidades, sobretudo da população que tem menos acesso. Só isso que eu queria considerar. Mas no sistema, só para apimentar um pouquinho mais também, eu acho que a Jeane vai querer falar alguma coisa, mas eu acho que a gente também tem a religião dentro do sistema com uma certa proteção também para alguns presos, né? Então, os que se associam, por exemplo, ou se convertem à igreja evangélica, eles passam a ter um outro tipo de proteção dentro do sistema prisional, né? Assim como os católicos, né? E quando você fala, por exemplo, das religiões que estão aparecendo de maneira mais constante, né, no cotidiano da nossa existência como sociedade, a gente fala da questão do papel hegemônico, né, que é perigoso. Quando elas se tornam hegemônicas, o Deus delas se torna o verdadeiro, né? Porque religião é um dogma, né? Então é uma verdade. É como a filosofia. Obviamente que é diferente. A filosofia também é uma verdade, né? Não assim, a ciência, ela traz lacunas, né? Ela traz questionamentos, é um pouco diferente. Mas quando a gente fala dessa questão dessas religiões hegemônicas, o perigo é que elas atacam outras que não passam a não ser mais hegemônicas, né? Bem diferente, por exemplo, do contexto da Bahia ou do Rio de Janeiro, que a gente tem uma hegemonia negra, né? Tanto aqui no Rio de Janeiro quanto na Bahia, que ainda sustenta um certo lugar dessas religiões, por exemplo, de matriz africana. Mas elas não entram no sistema de maneira tão consistente quanto essas duas. Perfeito, doutor. Vamos passar agora para o doutor Ednei. Contigo, doutor Ednei. Oi. Então, vou falar sobre algumas ponderações aqui e tentando fazer um link com essa prática que eu estou vivenciando na unidade prisional aqui em Sergipe, em São Cristóvão. Teve uma pergunta de André aí, como atrair profissionais para a saúde prisional, né? Eu acho que
está tendo uma onda muito grande a gente chama da pejotização. Então, as prefeituras, não só para as unidades prisionais, mas até para as unidades de saúde da família, pelo menos aqui em Sergipe, não estou falando só de Aracaju ou de São Cristóvão, eles estão contratando isso tudo por pessoa jurídica. Então, fica frágil essa contratação. Então, não, assim, queria que o doutor Martin falasse se existe alguma política de RH, né, que a gente tanto luta, né, para ter cargos, salários, né, para a pessoa não ficar trabalhando em 2, 3 serviços, né? Então, como atrair? Acho que ter uma política de recursos humanos seria uma forma de atrair, porque o que eu vejo com essa pejotização, da gente abrir, por exemplo, se você quiser trabalhar agora em Aracaju como médico, você tem que ser PJ, entendeu? Isso é uma onda que está surgindo, né? Já tem um tempo, e fica a precariedade, né, das contratações, né? Queria falar sobre isso. Uma outra coisa, eu trabalho também como médico no consultório na rua aqui de Aracaju. É uma equipe de saúde que a gente que implementou, não tinha, em 2014. Né? É um grupo muito bom, assim, eu sou o piorzinho. Depois, se quiserem entrar aí nos artigos nossos lá e nas vivências que a gente faz, é só clicar lá, consultório na rua de Aracaju. Em Aracaju, existe há mais ou menos 16, 17 anos a política de redução de danos, que é uma política que, para a gente ter uma ideia, quando o consultório na rua se implementou com a gente em Aracaju, em 2014, as primeiras formas da gente ir na rua, as primeiras visitas que a gente foi na rua, a gente foi com os agentes redutores de danos, que já tinham esse feeling, já tinha essa abordagem há 13 anos. Tem gente que está lá até hoje, 17 anos. E foi muito importante também a gente trabalhar sobre essa perspectiva da redução de danos. Como trazer essa perspectiva? Eu sei que pode ser uma utopia, mas o ser humano é movido à utopia. Como trazer a política de redução de danos para as unidades prisionais? Já que a gente sabe que existe o uso de substâncias psicoativas dentro das unidades. Não vamos, né? Existe. Se não tivesse, a Copecan lá do São Cristóvão iria implodir ou explodir. Então, existe. Então, como tornar isso nessa visão da redução de danos? Uma outra coisa muito interessante, nesse 1 ano e meio que eu estou, a população LGBT da unidade prisional lá de São Cristóvão, ela é muito organizada, eles ficam numa ala específica, e foi um dos dias mais felizes de convivência, de conversar sobre como é que está a saúde. Assim, queria deixar essa observação. Foi um dos dias mais felizes que eu atendi e que provavelmente também fui atendido. Queria deixar esse ponto aí, né? E já finalizando, a questão da saúde mental. Eu estou fazendo agora especialização em saúde da família, que agora está parado, né, por conta da pandemia. E a gente vê, a gente tem aqui em Sergipe os HCPPs, temos um. Mas o que a gente está bolando? Estamos aproveitando que essa equipe de saúde prisional está chegando vários profissionais contratados por processo seletivo, por PJ, aproveitando que eles estão fazendo um planejamento estratégico, e uma ideia que eu já dei na primeira reunião é da gente conhecer a rede. Quando a gente iniciou o consultório na rua, foi muito importante, os programas de Aracaju, de saúde, de assistência, trabalho e renda, vieram até o consultório na rua se apresentar. E a gente
construindo fluxos. Então, a gente não ficava perdido quando via um caminho a seguir. O programa de tuberculose, a gente assistia o paciente que estava com sintomas, a gente sabia todo o caminho, por onde caminhar para chegar no programa de tuberculose, porque a gente já conhecia aquele programa. Então, eu acho super interessante fazer esse trajetório até os HCTPs. Muitos pacientes que eu estou vendo não tem relatório nenhum, a gente tem que começar do zero. Não é que é ruim começar do zero. Até gosto, porque eu preciso começar a fazer essa dinâmica de uma anamnese em saúde mental especificamente, né? Mas também vejo a parte integral, a parte clínica. É bom até para mim, mas se tivesse um relatório, eu lembro que quando eu trabalhei no CAPS Infanto-Juvenil aqui, AD, quando a gente lia o prontuário antes de fazer a consulta, o encontro com o adolescente, rapaz, parecia que eu já conhecia ele há milhões de anos, de tantas informações, como a equipe era tão boa do CAPS, tantas informações que tinha no prontuário, e você receber um encontro com esse privado de liberdade, essa pessoa, sem nada, é uma coisa que me deixa triste às vezes. E também vejo, para finalizar, na realidade, aqui em Sergipe é uma cogestão, né? Acho que acredito que no Brasil também todo, da justiça com a saúde, né? E às vezes eu não entendo, eu não entendo como eles às vezes não entendem os seus papéis. Então não está muito delimitado. Às vezes fica um empurrando para o outro, entendeu? Então é mais uma coisa que o nosso planejamento estratégico via gestão vai ter que amarrar isso aí, o que é de cada um, né? E queria falar que adorei, estou adorando. Perfeito, doutor Dinei, obrigado. Gente, eu caí aqui, doutora Andréia, não estou conseguindo ver algumas questões que estão acima da conversa que a doutora Jeane postou aí. Então, se tiver algumas questões, eu peço que você leia. Né? Eu queria implementar essa questão que o Ednei trouxe, doutor Marden, e te perguntar, nesse momento atual, como é que está o processo de monitoramento e avaliação da PNASP? Essa política pública já foi avaliada? Como é que está o cenário nos estados, né? É uma política pública recente, como o senhor trouxe muito bem, e eu acho que eu tenho muita curiosidade para saber sobre esse acompanhamento, né? A gente hoje não tem um ministro da Saúde, como o senhor colocou. Então, como é que está isso no âmbito nacional? Não está contigo. Legal. Vou lá. Vou começar pela tua, tá? Quando eu estive lá na saúde prisional, minha maior preocupação foi com o monitoramento e avaliação da política. Então, o que eu fiz quando eu sentei no trono lá? Né? Não no trono, vocês estão pensando, mas na cadeira lá de gestor. Quando eu sentei naquele trono lá, né, não deixa de ser um trono também, né? Eu comecei a perceber que a gente tinha um grande problema em relação ao gasto dos recursos pelos estados. Haviam muitos estados com dinheiro represado que não gastava o dinheiro da saúde prisional, estava parado. Eu descobri isso por um sistema chamado CIOPS. Então, quando eu fui no CIOPS, eu descobri, junto com, obviamente, com repasse de recursos, né, que a gente foi monitorando o repasse de recursos, e a gente foi descobrindo que o dinheiro estava acumulado. Aí, quando eu descobri isso, eu tomei um susto. Aí eu peguei o DenaSUS, que é o Departamento de Monitoramento do SUS, e joguei em cima dos estados. Eu falei, agora vocês vão olhar o que está acontecendo. Eu quero um relatório disso aí para entender. Então, eles foram em diversos estados, eu fui junto, porque era muito interessante a gente fazer esse levantamento de papéis, observar, vasculhar, ir nas contas, abrir banco, né? Porque você vai até o banco para descobrir se o dinheiro está lá mesmo, se não está, qual foi a reserva. E a gente eu criei uma portaria de suspensão dos recursos. Eu suspendi o recurso de 8 estados, eu fiz isso meio que compulsoriamente, sem falar com CONAS e CONASEMS, depois eu levei umas pauladas para aprender que tem que falar com eles antes. Mas a gente deu uma bloqueada no recurso e eu coloquei como consequência eles terem que me encaminhar um plano de gasto. Então eles teriam que gastar, né?
Então, você está com recurso aí, você vai ter que gastar. Então, eu fiz um plano de gasto para isso. E criei uma estratégia junto com a Fiocruz do Rio de Janeiro para montar uma estratégia de monitoramento e avaliação da política de saúde prisional. Então, isso tem a doutora Marli, da Fiocruz do Rio, que tem os instrumentos, inclusive ela criou um baralho muito interessante para você fazer um monitoramento de forma divertida, né? Com a sua equipe de gestão e tal. Ficou bem lúdico e muito, muito interessante. E tem todo um manual de como você faz, então, esse processo de monitoramento da política de saúde prisional, observando, obviamente, que todos os indicadores que envolvem a política, né? Que não são indicadores quaisquer, né? Tem outros indicadores que você deve observar, que fazem parte especificamente da política, que devem ser monitorados. Então, isso aconteceu até a minha gestão. Depois de 2015, nem recurso tem, né? Eu saí, na época eu tinha deixado, eu vi o cofre, na época quando eu recebi o cofre, né? Eu tinha 10 milhões, a gente passou para 13. De 13 eu passei para 48 milhões quando eu lancei a política. E quando você tem 48 milhões nas costas, você não dorme, né? Então você começa a pensar como é que você vai ter que gastar isso aí, porque você tem que garantir que você tenha 48 milhões de novo no outro ano, porque senão você devolve para os cofres públicos e o dinheiro reduz. Então você tem que gastar aquele dinheiro. E você não gasta do mesmo jeito, porque conforme as adesões vão acontecendo mês a mês nos municípios e nos estados, você tem um gap aí, né? Que tem uma lacuna, que é a lacuna de não adesão. Então você não atinge um teto mensal de 3 milhões e meio por mês. Você não vai fazer isso, né? Você vai ter que chegar até os 48 milhões com aquilo que você conseguiu de adesão de setembro, agosto para frente, né? Até o final do ano. Então, assim, não é muito simples. Obviamente que o monitoramento você tem que ficar de olho o tempo inteiro em resultados, gastos, indicadores e tem que ficar o tempo todo junto com os estados e os municípios para poder ver exatamente como é que está acontecendo a saúde prisional lá, né? Isso é um bom gestor. É aquele que chama os estados para conversar o tempo inteiro, que está junto com os estados, que tem grande parceria. Então, quando eu estive na gestão, todos os estados, quando a gente saiu do plano à política, todos já sabiam que haveria uma política. E a gente fez reuniões constantes com estados, municípios, trabalhadores da saúde prisional, né, e movimentos sociais. André participou muito disso no período da discussão do plano à política, né, como o movimento Quilombo X, né? Então, foi muito interessante, como trabalhador, obviamente, da saúde prisional, que é o que nos ajudou muito nesse processo de discussão dessa nova política. Então, nesse processo todo de discussão e de envolvimento dos movimentos sociais, isso é importantíssimo para que a gente tenha um bom controle e monitoramento da política. Então, quem nos fala muitas coisas é o próprio controle social, né? São os conselhos da comunidade, pastoral carcerária, o Ministério Público. Então, a gente sabe de muita coisa porque a gente tem um envolvimento bom com uma rede que está ali olhando, observando e está dentro do sistema, né? Agora não, porque o Covid impediu, então ninguém mais entra. A gente está com medo que ninguém mais vê o que está acontecendo lá dentro. Bem, Doutor, então vamos lá, doutor Ednei, vamos lá falar então dessas questões que você traz sobre a questão da redução de danos, da lei de responsabilidade. Vamos lá. Então, por que vocês estão com contratações terceirizadas? Existe uma questão que é muito delicada, tanto nos municípios quanto nos estados, que é o teto de gasto com recursos humanos. Existe um teto, né? E às vezes esse teto ele não pode ser ultrapassado por conta da lei de responsabilidade fiscal. Então você acaba tendo outros tipos de artifícios que a contratação privada, né, para poder ter o recurso humano disponível naquela unidade de saúde, naquele espaço de saúde, naquele dispositivo. Obviamente que a gente sabe que não necessariamente é por isso, né? Às vezes tem outros interesses que estão por trás que fazem parte de uma máquina, de um sistema que é o Brasil, né? Que a gente tem que também, ficar de olho, né? Bastante de olho para não deixar algumas questões que são antiéticas acontecerem. Mas a gente tem, então, é bom dar uma olhada nos relatórios da prefeitura, né? Ou do governo do estado, para ver como é que está a questão do teto, né? De gastos e da lei de responsabilidade fiscal. Isso é interessante para poder fazer essa discussão de uma maneira mais apropriada na hora de vocês, por exemplo, forem brigar por questões de recursos humanos ou concurso, né, que é importante. Eu prefiro, obviamente, que todos sejam concursados para estar dentro do sistema prisional e que sejam concursados pela saúde pública, né? Não da administração penitenciária, mas do SUS, para estar ali fazendo um papel SUS dentro do sistema prisional. Quanto mais SUS estiver dentro do sistema, melhor, porque a gente dá mais porosidade aos muros do presídio.
Então, a educação, quando entra, que é do MEC, é importante, porque dá mais porosidade, é mais gente entrando, é mais gente vendo, né? Quanto mais gente de fora entrar no presídio, diminui a pressão da tortura, diminui a pressão da agressão, né? Porque tem muita gente olhando. Então, é bom que tenha muita gente de fora. Então, as políticas públicas, elas devem atravessar o muro do presídio e estar ali dentro. Ela tem que dar porosidade ao muro, né? É o que a gente pensa quando a gente fala de sistema prisional, é transversalizar o máximo possível os muros do presídio, né? A própria política penal, transversalizar a política penal, o tempo inteiro cortar, né? Perfeito, perfeito. Tem uma pergunta. Quanto à política de redução de danos, a própria política de redução de danos, doutor, passou muito tempo sem que a gente pudesse falar disso num governo que era o governo Dilma, né? Assim, a gente achou que num governo mais progressista a gente pudesse falar desse lugar de redução de danos de uma maneira melhor, né? Já que a gente falava disso no governo Lula. Mas por pressões de bancadas dentro do governo, a gente começou a ver essa pressão chegando de uma maneira muito forte, né? Dentro da discussão de redução de danos e interferindo diretamente nas políticas, né? Principalmente quando tinham aqueles fake news dizendo que a gente incentivava o usuário de droga a usar porque dava seringa, né? Porque estava dando o material metálico para ele colocar a droga e ferver, né, no isqueiro, né? A cocaína para injetar, ou sei lá o que. Ou seja, isso aí para a gente foi um golpe bastante pesado e, ao mesmo tempo, ela não foi de uma hora para outra, não. Ela foi acontecendo, né? Então, a gente, mesmo assim, pelo menos eu ainda brigo por defender essa política de redução de danos. Eu ainda brigo por isso, né? Eu não deixo de brigar. Ainda mais, eu não estou nem aí, assim, eu não dependo de trabalho nenhum, então eu posso falar o que eu penso. Eu tenho meu jeito de viver. Então eu não preciso não dependo de, se alguém quiser me demitir depois, tá, beijo. Então o que eu estou falando é que a gente precisa trabalhar isso, e um dos focos da minha atuação dentro do Departamento Penitenciário Nacional, quando fui coordenador de saúde, foi exatamente discutir protocolo de porta de entrada para usuário de droga dentro do sistema prisional, né? Eu vou até ver se eu resgato isso, que eu vou começar a passar isso para frente, entendeu? Porque esse negócio de não publicamos não vale. Não, se tem uma coisa ali que é um material feito pelo PNUD, por que eu não vou publicar, né? Eu vou começar a publicizar esse negócio aí, eu vou passar para vocês já, de cara. Deixa eu só achar que deve estar nos meus arquivos ali em algum lugar. E a gente fala, então, de protocolo de porta de entrada. Obviamente que quando a gente construiu o processo, a gente fala em abstinência, porque o sujeito, quando entra no sistema, ele vai parar de usar droga, né? Então, automaticamente, ele entra em abstinência. É compulsório, não é porque ele quer, né? Ele entra porque ele entra no sistema prisional. Então, e a forma como se trata a abstinência no sistema prisional, quando o cara está doidão ali batendo grade, ele vai se levar porrada para dormir, né? Então, essa é a forma que se trata o sujeito usuário de droga dentro do sistema prisional quando ele entra no sistema e está em processo de abstinência, né? Ele vai ser agredido até dormir, né? Ou leva um gogó, sei lá, apaga, alguma coisa vai acontecer, ele não vai parar, ele vai parar de manifestar os sintomas ali. Então, esse protocolo para a gente é fundamental e é importante. Mas eu saio do Ministério da Saúde em 2015 e eu fico no Ministério da Justiça em 2015, é quando eu monto o protocolo. Então, naquela época já estavam acontecendo as mudanças políticas, e em 2016 a gente perdeu a mão. Né? A gente perdeu a mão, perdeu dinheiro, perdeu um monte de coisa. Então, por isso que eu falo que o maior golpe ao SUS aconteceu a partir de 2016, né? Que a gente vê que realmente que o dinheiro foi cortado, que não teve incentivo para políticas públicas novas, que as políticas pararam, né, de crescer. Eles atacaram o NASF, né, não tem mais NASF. Mudaram o cadastramento de equipes de saúde dentro do SENES. Então, isso tudo foi acontecendo e a gente está vendo acontecer. Mas como eu sou um grande otimista e sou defensor do SUS, e eu amo o SUS mesmo, assim, é uma questão que é minha, né, é uma paixão e uma bandeira de militância muito grande, como a militância da saúde mental e dos direitos humanos, eu acredito que a gente vai sobreviver a isso, como a gente já sobreviveu a outras pauladas anteriores, né? A gente não sabe como é que vai sobreviver, a gente pode estar todo lascado, né, quebrado, arranhado, mordido, mas a gente vai chegar lá e vai continuar tentando fazer esse SUS ser 100% público, gratuito, de qualidade, né? Pelo menos é assim que eu penso e assim que eu queria que funcionasse. Bem, tem mais outra questão que você trouxe que é importante, que é a questão LGBT. Tem uma experiência muito legal aí pertinho de vocês, que é em Igaraçu, Pernambuco.
a diretora de uma unidade, a da unidade de Igaraçu, é uma trans. Ela era um agente penitenciário, né? Ela é agora uma agente penitenciária estadual, e ela está com um trabalho belíssimo lá, ela mudou toda a ambiência da unidade. Tudo lá é muito mais colorido, ela botou mobília, ela faz atividades de recebimento de famílias, tem festa de aniversário, tem uma humanização ali, porque é horrível falar de humanização de um sistema que não se humaniza, né? A gente tem que... A minha perspectiva é da criminologia crítica dentro do abolicionismo penal. Eu não acredito no sistema prisional, né? Mas eu acho que quando tem alguém que faz um trabalho desse, para mim já é um trabalho abolicionista, né? É uma micropolítica, eu digo assim, né? Pensando na visão de Guattari, é uma micropolítica, né? Então, eu acho que essa micropolítica ela é importante para que a gente consiga avançar para um outro estágio, um outro passo, né? Que é pensar nessas questões que envolvem, por exemplo, a retirada de pessoas, que foi uma medida também micropolítica feita pelo CNJ nesse período de pandemia, né? Quando ele fala retira as pessoas que têm problemas de saúde, né, que podem ter problemas graves, isso aí é uma medida que eu acho que faz parte dessa micropolítica aí, né? Que eu defendo e eu acho que é interessante retirar realmente. Quanto à saúde mental, retomando de novo, se você perguntar para qualquer diretor de unidade prisional, qualquer um, qual é o seu maior problema aqui dentro? Na hora ele vai dizer que é saúde mental. Na hora. Então, realmente é uma questão que a gente precisa olhar de uma maneira muito mais delicada, né? Quando a gente fala de saúde prisional, a saúde mental ela tem que ser um bom foco, né? De um bom trabalho feito por uma equipe multiprofissional, que vai desde o profissional médico até o psicólogo, o enfermeiro. A gente precisa de uma equipe multiprofissional para dar conta desses sujeitos. Obviamente que não é só a porta de entrada, mas o cuidado que vai ser ofertado para ele lá dentro. Sabemos que o espaço prisional não cabe você colocar grupoterapia, né? Que seria ideal, né? Como seria bom ter um grupo. Muitos deles conseguem fazer dentro dos espaços de culto, né? Que às vezes o espaço é grande, né? Para o culto, e ali você consegue fazer um grupoterapia, um trabalho bem mais interessante, porque eu gosto muito e acredito muito também no trabalho em grupo. Eu gosto dessa questão da comunidade, né? do grupo, do comuna, do comum, né? Eu gosto dessa questão do grupo. Então, acho que o grupo é uma das formas de se trabalhar, e é um trabalho muito interessante utilizado, por exemplo, dentro de perspectivas do próprio judiciário em outros países, né? Eles trabalham sempre em grupo para poder mexer com algumas questões de troca de experiências, né? E outras técnicas que existem nesse campo. Mas esse é o maior problema, e é quando a gente tenta atacar isso pela saúde prisional. Quando a gente tenta atacar a saúde mental, que é o nosso maior problema dentro do sistema, a gente coloca equipes que são de saúde mental que se adicionam à equipe mínima, né? Então, a gente acrescenta mais profissionais de saúde mental, porque esse é o maior problema. E a gente queria evitar várias coisas, que seriam as próximas etapas de discussão da política. A gente queria discutir, por exemplo, a questão da medicalização do confinamento. Isso é um termo que eu inventei. A medicalização do confinamento é esse gasto que é muito alto com medicamento psiquiátrico dentro das unidades prisionais. E é altíssimo. Eu fui comparar em alguns estados quanto eles gastam com medicamento da atenção primária, né, da Rename, e quanto eles gastam com medicamentos psiquiátricos. É muito alto o valor. E é muito medicamento também, né? Você tem desde os antipsicóticos, né, que são os injetáveis, os comprimidos, até as ritalinas e os hipnóticos. Tem muito medicamento psiquiátrico. Então, diazepam, então, é o que mais tem. É uma lista gigante. Quando eu vejo pedidos, inclusive das medidas socioeducativas, né, que a gente recebe pedido de medicamento da medida socioeducativa e do sistema prisional, diazepam é o topo da lista, assim, maior quantidade. Impressionante. Eu falei, vocês estão dopando os meninos? O que vocês estão fazendo? Estão criando um monte de zumbi na unidade, tudo calminho, né? Então, tem uma questão que é de medicalização do confinamento, que a gente não discutiu ainda. É uma discussão que é complexa, é difícil de fazer, né? Porque envolvem outras questões, inclusive a ambiência, as regras internas do presídio, né? A tortura. Vai envolver um monte de coisa, né? Então, quando a gente fala de medicamento psiquiátrico, a gente tem que falar da medicalização do confinamento e como é que a gente está trabalhando esse processo dentro da unidade prisional. Aqui no Rio de Janeiro tem uma experiência muito interessante, que os estados, como não têm dinheiro, né, para poder implantar
esse serviço que foi extinto, né, que é de desinstitucionalização, né, dos hospitais de custódia das alas de tratamento, eles têm feito algum movimento de instituir isso de alguma forma, de maneira não institucional, mas efetiva. Eu vou dar um exemplo. No Rio Grande do Sul tem um trabalho feito pelo grupo Revalida, Revalida, não, como é que é? Revalida é outra coisa. Desvalida, eu acho, é Desvalido o nome do grupo, que é do Rio Grande do Sul, que é feito pela professora Simone Paulon, e ela junta um grupo de pessoas profissionais para poder trabalhar esse processo de desinche, montando equipes e fazendo essa estruturação de estudos, mapeamento, né, mapeamento, na verdade, de saúde, dentro da rede, e busca fazer, então, um redirecionamento desses sujeitos que estão em medida de segurança, apoiando o Tribunal de Justiça e apoiando o espaço onde tem os profissionais que querem retirar aquelas pessoas para fazer o processo de desinche de uma maneira mais rápida. Aqui no Rio de Janeiro nós temos o EMPAP, 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 que quem é o expoente disso, inclusive tem uma dissertação, se não me engano, de mestrado, é uma tese de doutorado, da defensora pública Patrícia Magno, aqui no Rio de Janeiro. Você colocar o EMPAP, Patrícia Magno, você vai ver algum artigo ou alguma tese dela falando disso, que é o objeto dela de trabalho e de pesquisa, né? Então, ela tem esse grupo, que é um grupo pericial, que está dentro de um HCTP, com um monte de gente da CEAPS, que querem fazer a desinste. Foge de tudo que eu imaginei, né? Porque eu sempre pensei numa equipe fora de tudo, que desse conta de chegar, pegar esse sujeito e resgatar para fora, não dentro fazendo o trabalho, né? Porque dentro você sabe que tem todo um ranço de uma lógica manicomial que é difícil de desimpregnar, né, da pele. Né? Você não consegue tirar o ranço da instituição manicomial. Né? Se você fica muito tempo ali dentro, você se institucionaliza. Né? Então é bem complicado você... Vou dar um exemplo de ranço. Tinha uma diretora de um HCTP, que eu fiz uma inspeção, que aí a gente está no meio da inspeção, eu vi um casal de idosos. Não que eles fossem um casal, mas tinha uma idosa e tinha um idoso. Né? E aí eu perguntei, mas vem cá, o que esses idosos estão fazendo aqui dentro? 68 anos e 70 e alguma coisa. O que esses idosos estão fazendo aqui dentro do sistema? Ah, eles adoram estar com a gente, eles não têm para onde ir. Então, escutar esse adoro estar aqui e não ter para onde ir é uma visão extremamente manicomial. Aquilo doeu de um jeito, e eu falei, mas você está fazendo alguma especialização? Estou em direitos humanos. Falei, puta que... Ai, meu Deus do céu. Então aquilo deu o rebuliço na minha cabeça, né? Eu falei, gente, o que está acontecendo, né, com essa criatura? É a impregnação, ela está impregnada pela instituição, né? Então ela está dentro da lógica manicomial, tentando de alguma forma escapulir dali, mas é coisa muito forte, né? A outra coisa que você falou, Ednei, é sobre a questão da aproximação com o judiciário, né? Ela é importantíssima. Principalmente para trabalhar as questões vinculantes à desinstitucionalização, né? Para trabalhar a saúde mental. Que a gente tem o judiciário, ele é o responsável pela jurisdicionalização, né? Ou seja, ele tem responsabilidade direta pela aplicação da pena do sujeito. Quem cuida é os sistemas de administração penitenciária, né? É a loja, tem alguns que chamam de hotelaria, eu acho tão fofo, né? A gente dá hotelaria, uau, que fofo. Mas esse responsável por isso é o juiz da vara de execuções penais. É esse cara que tem o poder de punir e o poder de tirar, né? É o grande falo freudiano. E esse sujeito, ele tem, então, todo o espaço na verdade, a gente tem que criar o espaço de aproximação com esses sujeitos para trazer algum tipo de elemento de discussão que chegue até o ouvido dele de uma maneira que não seja ruído. Porque, por exemplo, qual foi o grande problema que eu tive quando eu estava discutindo desmanicomialização das medidas de segurança? É que tem uma visão psicanalítica que fala da questão da responsabilização do louco. E quando alguém do judiciário escuta responsabilização do louco, já leva para o positivismo na questão da responsabilização penal. Ah, então ele quer ser preso, ele quer ser punido, ele precisa passar por isso porque é uma questão dele, é subjetiva, né?
Então isso aí me deu uma... Foi difícil retirar esse ranço, né? Para dizer, olha, a responsabilização dele vai ser pelo tratamento fora daqui, né? Ele vai se responsabilizar pelo tratamento dele, mas é fora da instituição total, que é o HCTP. Ele vai para um CAPS, ele vai ficar na residência terapêutica, ele vai ser com a família e vai ser tratado fora, né? Ah, mas o que aconteceu? Por que a gente tem que soltar esse sujeito? Porque alguma coisa, alguma lacuna aconteceu na vida dele que ele passou ao ato.